E aí, meu amigo do Sport Like, vou trazer para você aqui a fala do Renato Gaúcho depois do empate ontem em Minas Gerais entre Cruzeiro 1, Grêmio 1. Depois, na coletiva de imprensa, o Renato se irritou com as perguntas dos jornalistas e ele foi para cima, fez ameaças, falou que é bom mesmo, falou que não tem medo de ninguém. E agora eu quero ouvir a tua opinião. Eu vou trazer a fala dele completa aqui, aí eu queria que você que está me ouvindo aí fizesse uma análise e colocasse nos seus comentários que você concorda com o Renato, você acha que ele passou do ponto, e eu vou trazer depois no final aí as falas dos comentaristas da imprensa, o que acharam da fala do Renato. Com vocês? De que forma? Passam-se 2 dias, a notícia que o cara deu, o idiota que deu a notícia, ele já fala no outro treinador. Ou um outro colega de vocês da imprensa fala em outro treinador. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. E se eu começar a falar assim, por exemplo, que alguns de vocês ganham um dinheirinho ali por fora para criar a crise dentro do Grêmio? Eles vão falar, você tem prova, Renato? Não, por isso que eu não falo. E se eu falar que alguns de vocês ganham presentinho de certas pessoas ali fora? Ué, posso jogar no ventilador também. Vocês não jogam no ventilador? Você todo dia não inventa uma notícia? O teu companheiro inventou uma notícia agora que o Marte foi lá na sala do presidente falar com o presidente? É uma mentira atrás da outra. Aí vocês querem respeito. Eu falo com treinadores, os treinadores estão de saco cheio de dar entrevista. Eu estou aqui por educação, essa que é a verdade. Porque por mim, e já vai acontecer isso, eu não vou dar mais entrevista. Não tem condições. Vocês não respeitam o treinador, vocês não respeitam mais o profissional. E aí fica difícil trabalhar. Vocês querem respeito, mas não nos respeitam. Aí ficam os cornetinhas no ar-condicionado, todo dia falando um monte de besteira. Um monte de besteira. Mas antes de ir embora, eu vou dar uma coletiva. Eu vou deixar uns nomes para o nosso torcedor também. Aí eu quero ver esses aí, como que vão conviver ano que vem aqui. Então, hoje eu estou aqui bem calmo, falando, respondendo suas duas perguntas que foram muito boas, com educação. Se continuar essas notícias, essa invenção de notícias para tumultuar no ambiente do Grêmio, quem manda no clube é o presidente, é a diretoria. Eu vou ser o primeiro a conversar com eles e pedir para não dar mais entrevista para vocês. Já que desse lado aí, vocês não querem ser profissionais, querem inventar notícia todo dia, então vocês não vão mais escutar o treinador falar. Treinador, obrigado. Não, o treinador não é obrigado a falar. Vai vir meu auxiliar aqui falar com vocês. E voltando de novo na tua pergunta, eu vou responder mais uma vez. Eu sou muito bom, não sou pouco não. Sou bom demais. O que vocês fazem com os treinadores é uma coisa assim que não dá para engolir. Eu mato no peito, eu não escuto, eu não leio, não vejo, entendeu? Senão eu enlouqueço. Mas eu sei da minha capacidade. O presidente está aqui, pode ter certeza que ele sabe da minha capacidade, por isso que ele me manteve até hoje no clube. Ele, juntamente com o nosso executivo e a diretoria. Um dia eu vou embora. Porque quando se conquista alguma coisa aqui, aí é bom pra caramba. Então eu desaprendi. Tudo. Os problemas que o clube passou esse ano todo aqui, ó, dane-se, não houve nada. É a conta que nós estamos pagando. Então, mais uma vez, estou sendo educado. Não é para você essas respostas, para ninguém que está aqui. Mas, se continuarem mentindo, eu vou dar os nomes aos bois, entendeu? Vou atacar também, vou chamar de mentiroso, vou chamar alguns de covardes, entendeu? Que estão se aproveitando da situação do Grêmio. Vocês também têm família, vocês também têm filhos no colégio, vocês também andam por aí. E o torcedor conhece alguns de vocês. Vocês querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também. E eu volto a repetir e falar de novo para vocês. Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. Eu não preciso de nenhum de vocês. Eu respeito e sou profissional. Se vocês forem profissionais comigo, eu vou ser profissionais com vocês. Pode ter certeza. É a minha última entrevista, se continuar inventando história do meu grupo, diretoria, presidente, de treinador, vai estar auxiliar aqui no próximo jogo. Olá, deixa eu achar aqui. Não foi difícil. O Google tem um negócio, não sei se o Renato sabe, chamado Google. Tem outras ferramentas de busca também. Você coloca, né, uma palavra, duas, aí aparece lá uma pesquisa da internet. Aí eu achei aqui, olha que coisa curiosa. Foi muito rápido. Eu achei aqui, ó, 29 de janeiro de 2021. Vai fazer o quê? 4 anos daqui a pouco, né? Já estamos em dezembro quase, hoje é 28 de novembro. Renato escancara atrito e ameaça entregar nomes da imprensa. Se entendam com a torcida. É muito semelhante, é um déjà vu, como se dizia, né? Como se diz por aí.
Isso foi em 2021. Enfim, já fez isso antes, algo parecido. Aí tem um outro dado que eu acho que é interessante para ilustrar esse assunto, que está aqui, ó. Eu sou muito bom, ele falou, né? Sou bom demais. Últimos 10 jogos do Grêmio. Derrota para o Criciúma. Empate com o Botafogo. Vitória sobre o Fortaleza. Derrota para o Atlético Mineiro. Derrota para o Inter. Vitória sobre o Lanterna Goianiense. Empate com o Fluminense. Derrota para o Palmeiras. Empate com o Juventude. Empate com o Cruzeiro. E o Grêmio ainda não conseguiu escapar do rebaixamento. Acho que isso diz tudo, né? Acho que um certo modo, sei lá... Eu achei legal a ideia. Eu acho que o Vamp vai concordar comigo. Dele não dar entrevista a partir de agora. Porque as entrevistas dele são péssimas. Péssimas. Não tem conteúdo nenhum, na minha opinião. Fera seria o cara. O Fera tá... Ele falou que vai colocar o auxiliar. O auxiliar dele é o Marcelo Salles, o Fera. Põe o Fera para dar entrevista. O Fera vai querer dar entrevista. Olha, sem nenhuma ironia, eu tenho a impressão que o Fera falaria mais do jogo, do que o time acertou ou errou, do que o Renato. Eu estava escutando ontem a entrevista dele na Rádio Guaíba, depois do jogo. Coloquei, já estava imaginando que ia ter. Acabou o jogo, Cruzeiro 1, Grêmio 1, falei, vou escutar o pessoal lá do Sul. Aí eu botei na Rádio Guaíba, estava escutando. Aí entrou a entrevista. Aí o repórter perguntou para ele, Renato, diante desses resultados e tal, se você fosse o dirigente do Grêmio, o presidente do Grêmio, você renovaria com o Renato Portaluppi para técnico para o ano que vem? Essa foi a pergunta do companheiro, cujo nome eu não me recordo agora. E aí eles andou a falar essas coisas todas. Uma pergunta que eu não acho que nem seja agressiva, né? Faça uma autoavaliação. Você renovaria o contrato do Renato? Ele poderia falar, não, porque o trabalho não é bom. Ou, sim, porque o meu trabalho é ótimo. Ele tem direito a ter essa opinião. Ótimo, eu acho que não é. Mas ele pode achar ótimo. E tudo bem, responde, acabou. Aí desandou a falar essas coisas todas. Enfim. O fato é que, pelo que eu converso com alguns colegas lá do Sul, Mauro, o Renato hoje... Mauro, Oi. a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan, só para eu te devolver a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando aí sobre o desabafo do Renato Gaúcho em coletiva, até ameaçando alguns jornalistas. Mauro. Então, só concluindo, eu acho que, pelo que eu converso com o pessoal lá do Sul, me parece evidente que, assim, os torcedores mesmo, que eram incondicionalmente a favor do Renato, já estão muitos pulando do barco, porque estão vendo que o time não está andando, né? E o Grêmio provavelmente terá mudanças para o ano que vem, né? Mas um equívoco a entrevista dele, foi muito mal. Um cara experiente como ele ter feito esse pronunciamento, digamos assim, né? Acho de uma infelicidade atroz. É uma situação do Renato no Grêmio. Ele é o treinador que está... É um dos treinadores mais longevos aí, não é? Junto com o Vojvoda e o Abel Ferreira? Sem dúvida. Ele está há quanto tempo no Grêmio agora, o Renato, nessa volta? Eu vou até pedir pro Kaique, mas eu acho que depois 3 do Abel anos, Ferreira... 2 anos e meio, 3 anos. Depois do Abel Ferreira e do Vojvoda deve ser ele. Não sei nem se ele tá mais tempo que o Vojvoda, que o Abel não. Mas eu vou até pedir 3 anos, viu, Tico? Se eu não me engano também, viu? Ele ficou a temporada do ano passado todo, foi vice-campeão. Já dá 1 ano. Mas esse ano já dá 2. 3 anos. É por aí, sim. 3 anos, e é um cara que tem muita moral dentro do Grêmio, mas confirma aí, com a diretoria do Grêmio. Mas confirma aí com o Kaique pra ver. Eu tô achando que é 3 anos. Não, vou confirmar com o Kaique, até pra ver se ele tá há mais tempo que o Vojvoda também. Eu não sei quem tem mais, eu sei que é Abel, Vojvoda e Renato. Aí tem que ver. Mas agora, o Renato dentro do Grêmio, ele tem muita moral, né? E como disse o Mauro, parece que agora até a torcida já tá se voltando um pouco ali contra o Renato, né? Tem torcedor do Grêmio se voltando contra o Renato. Agora, Vamp e Flávio Prado, né? Foi um desabafo do Renato e atacando forte a imprensa, dizendo que tem mentira. Nisso ele não erra não, tá? Nisso ele não erra, porque a gente percebe que tem muita mentira passada pela imprensa e muitas vezes, como ele disse, cavada por empresário. A gente já falou isso aqui várias vezes. Várias vezes a gente já falou isso aqui. Que tem muito jornalista que dá notícia sem muita apuração. O empresário usa o jornalista para valorizar jogador, ou então tentar derrubar treinador para colocar um treinador dele. E isso acontece. Eu acho que ele poderia até fazer os ataques. Só que ele foi aí para um lado da ameaça. E ele disse, eu não dou mais coletiva se continuar assim. Flávio e Vamp, vocês concordam com essa postura do Renato tão radical contra a imprensa? Realmente a imprensa merece muitas vezes ou não? Dessa vez o Renato extrapolou e por quê?
Bom, na minha maneira de entender, eu adoraria que ele desse nome aos bois, porque está na hora de separar mesmo, né? Tem muito boi aí no meio do negócio e eu acho que seria ótimo. Eu falo isso sempre, né? Tem muita gente que está misturando tudo, né? Jornalista com influência, com não sei o quê. São coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então tem gente que leva dinheiro de empresário para vazar a notícia. Uma vez um empresário falou assim para mim, sabe, cara, tem alguns colegas seus que a gente dá uma grana e ele faz qualquer negócio. Ele dá uma notícia, depois ele desmente e tal, e ele falou, e custam barato. O cara me disse literalmente isso. Eu falei, é mesmo? Ele falou, aí ele citou alguns caras e falou, desculpa, esses não são colegas meus, são caras que entraram aí no bolo e não tem nada a ver com a história. Seria ótimo se ele desse o nome aos bois. Com relação ao trabalho dele, muito ruim. E ele sabe disso, a maior prova, você quer ver um cara, quando ele quer se autoafirmar e acreditar naquilo que ele está falando, quando ele fica repetindo, eu sou muito bom, quando o cara fala, eu sou muito bonito, eu sou muito bom, é porque ele não acha aquilo. Ele está querendo se convencer. Tanto é que eu nunca fico falando que eu sou muito bonito. Eu só sou convencido disso. Não preciso ficar falando, tá certo? Como você é patético. Ô, Tico, o cara, se eu ficar falando, eu sou muito bonito, é porque eu tenho dúvida e eu não tenho, entendeu? ele tá indo para quase 2 anos, que ele entra, o Grêmio em 2021 tava É isso, né? na Série cai, 2022 joga a Série B e ele entra em 23 e 24, praticamente 2 anos. Então, falando assim, então isso é autoafirmação. Ele quer se autoafirmar, ele quer se convencer que ele é muito bom. Ele não tem certeza disso. Isso é coisa da autoafirmação. O cara, quando ele fica falando muito uma coisa, é porque ele, né, não tem certeza, então ele fica querendo se convencer. E com relação à coletiva, se dependesse de mim, não tinha coletiva nunca. Eu acho que as entrevistas coletivas não ajudam em nada. Normalmente, elas não servem para nada. Tira-se muito pouco de proveito. Então, eu não teria nada contra o Renato não dar mais coletiva, ou alguém que viesse para falar só de alguns temas específicos e tal. Acho que não acrescenta nada em entrevista coletiva. Isso aí, Flávio, que você falou de ser muito bonito. Eu lembro que eu tava no Corinthians, né? Aí termina o jogo, no dia seguinte, Flávio, um jogador, quem joga, né? Uns dão volta no campo e outros, quem quiser fazer uma banheira, Tico, fica lá no gelo e tal. E tá sentado eu, o Rincon, que Deus o tenha, meu irmão, Ricardinho, Marcelinho, Edilson e Mirandinha, né? Aí todo mundo falando sobre casamento, como conheceu a esposa, tudo. Aí chegaram no Mirandinha e perguntaram, Mirandinha, como foi você conheceu sua esposa? Aí ele falou, velho, eu conheci ela num forró, velho. Eu olhei assim, bateu o olho e falei, pô, essa vai ser a mulher da minha vida. Aí ele foi nela e falou, boa noite. Ela, boa noite, né? Educado. Aí ele falou, pô, já deu moral, agora eu vou pra cima. Falou, pô, achei você gente boa. Ela, obrigado, você também é muita gente boa. Achei você muito educada. Ela falou, obrigado, você também é muito educado. Aí ele falou, pô, grandão. Achei você elegante. Ela falou, obrigado, achei também você muito elegante. Agora eu vou atingir. Achei você simpática. Ela falou, você também é muito simpático. Agora eu vou arrebentar. Achei você linda. Ela falou, achei você muito simpático.